por que Deus expulsou os seres humanos do Jardim do Éden? Para você que respondeu que foi por causa do pecado, eu quero que você reflita nisso. Você certamente já desobedeceu o seu pai e provavelmente ele não te expulsou de casa. E você que é pai também já deve ter recebido alguma malcriação do seu filho, aí, alguma desobediência, e ainda assim você não expulsou ele de casa. Então, por que Deus expulsou os seres humanos de casa? Se Deus é tão bondoso, tão misericordioso, e eu vou explicar o porquê. Deus expulsou os seres humanos do Jardim do Éden para proteger e não para punir. Porque lá no jardim existiam 2 árvores, além de todas as árvores que Deus deixou para eles comerem. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E se após eles comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal e desobedecessem, entrassem em pecado, eles voltassem a comer da árvore da vida, eles viveriam eternamente em pecado como Satanás. Então, para proteger o ser humano, Deus expulsou eles do jardim e colocou uma proteção nesse jardim para que ninguém chegasse perto da árvore da vida. E agora você deve estar se perguntando, mas e agora? Nunca mais a gente vai ter esse contato com Deus? Porque nós fomos expulsos de lá, expulsos da presença dele. E aí eu te falo que Deus teve um plano. Olha como Deus é maravilhoso. Onipotente, onisciente, onipresente. E por Deus ser onisciente, ele já sabia que tudo isso ia acontecer. E aí ele criou um plano de salvação da humanidade. E por ele ser onipresente, o que ele fez? Ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Imagina que isso daqui é Deus. O que Deus fez? Ele se fez em homem, em carne, e ele veio habitar com os seres humanos para dar a opção de nós voltarmos para ele novamente, através de Jesus Cristo, que é o Filho dele e é o próprio ele que veio habitar entre nós, para que nós tivéssemos essa ponte, esse elo de ligação. E está escrito na Bíblia que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Olha que maravilhoso esse plano de Deus. Ele se deu para salvar a humanidade. Ele pagou a nossa conta. Ele veio para pagar os nossos pecados, porque seria impossível nós pagarmos os nossos pecados. Então, ele se deu, ele deu a própria vida dele por nós. E nós só precisamos crer e aceitar e confessar que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Que é o único que vai nos conectar novamente ao Pai, nos levando para o Éden, de volta, e lá sim nós vamos comer da árvore da vida e vamos poder ter a vida eterna. E olha só como a serpente foi ardilosa. A serpente falou para a mulher: come, você não vai morrer. Aí a mulher comeu e na hora ela viu que ela não morreu, porque realmente, né, nós fomos criados para ter a vida eterna, mas Deus deixou muito claro: se você comer isso aí, você vai morrer. E a serpente falou assim: ó, você comeu e não morreu. Só que a serpente é tão burra que não sabia que ela ia morrer depois. É óbvio que morre, né? Porque hoje todos nós sabemos que todos nós vamos morrer, certo? Então, olha só, Eva morreu, né? Ela não tá aqui então porque ela morreu. E aí, olha só, a serpente ardilosa falou isso pra ela. E ela achou que ela não ia morrer mesmo, não. Porque ela comeu e falou: comi e não morri. Só que ela não entendeu que ela ia morrer depois. Mas a gente tem a opção de voltar e ter a vida eterna, que foi para isso que nós somos criados, para viver eternamente, tendo relacionamento com Deus, tendo comunhão com Deus. Deus criou a gente pra gente se relacionar com ele. E olha como ele é bondoso, ele não queria um monte de bonequinhos, um monte de robozinhos, então ele criou a gente com o livre-arbítrio para nós podermos escolher ele ou não. E fala se isso não é a maior prova de amor que alguém pode dar. Ele nos dá a nova chance, uma segunda oportunidade de voltar. E ainda está escrito na Bíblia que a glória da segunda casa é maior que a da primeira casa. Ou seja, o que eu entendo que isso quer dizer? Que agora nós vamos voltar muito melhor do que antes, porque agora nós temos entendimento. Hoje nós vamos escolher conhecendo já o lado mal. Então, nós teremos muito mais glória voltando com Cristo do que estando lá sem ter saído do Éden. Olha como isso é maravilhoso. Essa oportunidade de poder voltar a nos conectarmos com Deus e realmente vivermos eternamente. Porque existe uma outra passagem na Bíblia também, que as pessoas elas vão muito por vistas, né, por aquilo que elas estão enxergando. E Jesus, uma vez ele foi pegar um fruto de uma figueira e chegou lá, aquela figueira estava seca, ela não produzia frutos, ela era uma figueira estéril. E ele ordenou que ela morresse. E ela na hora, ela começou a morrer. Só que ela começou a morrer pela raiz.
E os discípulos que estavam acompanhando Jesus, eu acho que não deu muita moral, né? Porque assim, ela ainda estava verdinha, eles não enxergavam as raízes dela, né? Eles só enxergavam a parte externa daquela figueira. E acho que eles não deram muita moral para aquilo ali, não, que ela ia morrer. E eles foram para uma outra cidade, quando eles voltaram, a figueira estava completamente seca. E aí sim, eles passaram a acreditar. Porque nós acreditamos muito naquilo que nós vemos, né? Mas se você também é uma pessoa que acredita muito naquilo que você vê, pede para Deus te dar revelação do que Ele quer que você realmente veja. Pede para Ele te mostrar. Não precisa acreditar no que eu tô falando. Vai lá na Bíblia, lê o que tá escrito. Tudo isso que eu falei agora tá escrito. Vai lá, olha aquilo e pede para Deus te dar a sabedoria de interpretar.